Boa noite para o pessoal que está aí na live. Amém. Daqui a pouco tem mais gente, em nome de Jesus. Hoje a gente Amém. vai. Estava escutando você aqui falando. Deus tem tido misericórdia, né, das nossas vidas, né? Essa área que a gente tem tratado é uma área que, graças a Deus, eu tenho trabalhado bastante tempo na minha vida, desde os 15 anos. Área de finanças, né? Área de administração e finanças. Comecei, né, trabalhando com isso. Meu sonho, quando eu era criança, eu tinha dois sonhos. Um, trabalhar na Avenida Paulista, em São Paulo. E o segundo sonho, trabalhar num banco. Né, porque eu vi minha família indo para banco, meus tios, né? A Avenida Paulista era famosíssima nos anos 80, né? Anos 90. Então, em 93, eu consegui meu primeiro emprego na Avenida Paulista, mas não era banco ainda. Deu 6 meses depois, fui trabalhar num banco na Rua dos Bancos, em São Paulo. A famosa Boa Vista, Rua Boa Vista. Onde tem aquele cartão postal de São Paulo, daquele prédio grande, né, que era antigamente o Banespa, né? Então eu fui trabalhar naquela rua, não trabalhava no Banespa, eu trabalhava num outro banco, porém um banco muito grande, né? Era uma central o banco, a matriz, tinham 20 andares o banco. E o meu segundo sonho foi realizado, né? E o terceiro sonho era trabalhar na área de escritório, né? Porque eu cresci vendo meu pai trabalhar em escritório. E quando eu era criança, ele levava coisinhas do escritório, fichas para eu preencher, de brincadeira, né? Então eu ficava brincando de escritorinho. Enquanto os meninos iam brincar de futebol, essas coisas, eu ia brincar de escritorinho. Então se você pôr se você pôr eu para jogar bola, eu sou uma negação, né? Mas põe eu para brincar de escritório, né? Então Deus já desde criança ali, Deus já vai indicando o chamado que ele tinha para minha vida ali. Glória a Deus por isso, né? Hoje trabalho na área administrativa da CEP, também na Estância Paraíso, fui por um tempo o financeiro da Estância Paraíso, porém como a CEP cresceu demais, a igreja e a CEP, né? Então eu saí do financeiro, aliás, eu cuidava da igreja e do financeiro, a igreja cresceu, não consegui mais cuidar do financeiro. Pedi para a pastora me deixar só na igreja. A CEP começou a crescer junto com a igreja, comecei a cuidar somente da CEP, porque a igreja ficou muito grande, né? A igreja e a CEP ficou muito grande. Hoje, a CEP, onde eu cuido de projetos sociais, né, para a pastora Zenete, nós temos mais de 500 alunos lá e está crescendo para novas unidades em outras cidades. E Deus tem aberto portas. Glória a Deus. Breve em moeda. Breve, hashtag a CEP Moeda. CEP Moeda, isso mesmo, em nome de Jesus. É isso aí. Pastor, então o tema hoje, segunda parte, finança familiar? Sim, hoje nós vamos falar de um assunto, pastor, é um assunto fantástico, que infelizmente um assunto que assola a humanidade, né? É um assunto comportamental, porque como a gente tem dito, né, essas nossas encontros de finanças, a gente está falando primeiramente da parte comportamental. A gente fez uma introdução na semana passada, nós falamos de várias palavras da Bíblia, né, que fala sobre finanças. A gente deu uma introdução, mas hoje nós vamos entrar na segunda aula com um tema chamado consumismo. Consumismo. Mas antes de começar a falar no tema, eu quero falar a nossa frase de ouro de todas as nossas conversas sobre finanças. Que é a frase, eu vou ler aqui, né? Depois eu vou até copiar essa frase aqui e deixar ela aí no comentário. Deixa eu colocar aqui, para você tiver aí. Aí, ó, esse comentário tá aí, ó. Sabrina, o Glória, boa noite, Sabrina, João. A galera, ó, tem muita gente entrando aí, ó. Glória. Tem. Eu coloquei aqui vai aparecer em algum momento aí pra gente. Eu vou ler aqui a frase de ouro que vai nos acompanhar durante todas as nossas aulas. Qualquer processo sério de educação financeira, presta atenção, qualquer processo sério de educação financeira exige um melhor conhecimento de si. Pegou aí?
Sim, sim. Qualquer processo sério de educação financeira exige o melhor conhecimento de si. É necessário saber quais são os seus princípios, valores, prioridades e sonhos para organizar sua vida financeira. Afinal, isso determina todo o seu planejamento financeiro. Todo o planejamento do seu lar, ele vai contar com isso. Então, a gente precisa falar um pouquinho hoje, bem rapidinho, sobre princípios, valores, prioridades e sonhos. Sim. Quando a gente fala de assunto financeiro, que é um assunto assim que tanto ele vive como ele mata as pessoas, porque as pessoas se matam por causa de finanças, por causa de dinheiro, e também tem pessoas que vivem felizes, mas contando com o dinheiro. Sim. Eles se apoiam na parte financeira e não se apoiam em Deus, como a gente falou na aula anterior, que nós temos um pilar na nossa vida, e esses pilares, Deus está sobre eles. E é necessário que a gente equalize os pilares para que a gente mantenha Deus sobre eles. Então, princípios. O que são princípios? Primeiro, para a gente começar, a gente precisa entender que nós precisamos ter princípios. Minha filha hoje ela estuda numa escola cristã, que a gente fala assim, é uma escola de princípios. Quando a gente é cristão, a gente até entende essa frase, mas às vezes as pessoas que não vão na igreja, não são cristãs, elas talvez não entendam essa frase. O que são princípios? Princípios é aquilo que a gente carrega em nós, que diz que se a gente é uma pessoa boa ou má. É aquilo que a gente absorveu desde o nosso berço, desde o nosso leito ali, a gente foi aprendendo com os nossos pais, depois com os nossos mentores, os nossos professores, a gente absorve com os nossos amigos, e aquilo foi gerando em nós uma personalidade, um caráter, e aquilo que foi gerado em nós mostra os princípios que nós somos. Eu vou dizer aqui um exemplozinho. Uma pessoa com princípios bons, uma pessoa verdadeira, uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa que não engana o próximo. Quando a gente fala uma pessoa sem princípios, uma pessoa que quer enganar todo mundo, uma pessoa que quer passar rasteira, uma pessoa que faz uma dívida já pensando em não pagar aquela dívida, isso são princípios. Princípios bons ou princípio ruim. Então, assim, só para a gente passar rapidinho, né, para comentar essa nossa frase de valor. Agora, o que são valores? Valores é tudo aquilo que a gente carrega que agrega valor de nós para as outras pessoas. Então, por exemplo, o pastor Rogério tem muito valor para mim. Mais do que ele vale, que ele acha que ele vale, ele tem esse valor para mim. Ou seja, as coisas que ele faz, as coisas que ele pratica, geram uma resposta positiva na minha vida. Então, eu enxergo o pastor Rogério como valor. Então, os nossos valores é aquilo que a gente, baseado com os nossos princípios ou bons princípios, retorna para as pessoas multiplicando o valor que você tem. Então, vamos dizer assim, se você acha que você vale 1, na verdade você vale 2. É tipo isso, né? Assim, para as pessoas entenderem um pouquinho o que são valores. E prioridades e sonhos. Vamos lá na frase novamente. Qualquer processo sério de educação financeira, preste atenção, a gente está num processo sério de educação financeira. Quando a gente fala em processo sério, a gente tem que se remeter à palavra de Deus em Romanos 12. Inclusive, hoje foi o tema do nosso devocional na parte da manhã com a minha filha. Romanos 12 fala que a gente não se amolde ao costume desse mundo, mas transforme a nossa mente através da palavra de Deus, através dos princípios do Senhor, né? Então, quando a gente pensa em educação financeira, a gente tem que trazer todo esse conceito que nós estamos aprendendo aqui, mudar de repente algumas atitudes nossas, mudar a forma que a gente pensa, mudar os nossos paradigmas. O que são paradigmas? Paradigmas são o nosso dia a dia, aquilo que a gente faz sem pensar. São as nossas atitudes do dia a dia, o nosso estilo de vida. Ou seja, aquilo para mim sempre vai ser daquele jeito porque se criou uma metodologia para tal coisa. Então, mais ou menos, tá, gente? Isso é um paradigma. Agora, como quebrar um paradigma que já existe, um estilo de vida que já existe? Você precisa se esforçar. Você precisa mandar informação toda hora para sua mente. Então, a educação financeira, para quem precisa entender isso e não consegue trabalhar, talvez, a sua situação financeira na família, suas emoções, seus conceitos, o consumismo, vocês precisam, a pessoa que está assistindo esse vídeo precisa parar e refletir nesses assuntos que nós vamos fazer e trazer esse conteúdo para a sua vida, mas não só
como saber o conteúdo, ou só como você estudou isso, mas tem que trazer para gerar experiências positivas na sua vida. Então a gente pega o conteúdo, a gente mastiga o conteúdo, a gente engole o conteúdo, espera o conteúdo trazer energia para nós e transformar a nossa vida. É isso. O conteúdo tem que trazer transformação. O conteúdo tem que trazer transformação. Sair do planejamento ou do intelectual e jogar na prática. Isso. Olha, eu tô vendo aqui que tem bastante gente aqui com a gente, né? Tem o Wilson, meu amigo Wilson, sempre tá aí conosco, a Neide, né? A Thaís, a Shirley, tá tudo aí, ó. O João, a Irene. A Alda é lá do Casa Branca. Nossa pastora tá aqui com a gente, ó, a pastora Zenete, glória a Deus. Se vocês estão ainda aí, ó. Nossa pastora entrando não, cadê? Ela tá aqui, cara. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem tiver online, que a gente não sabe realmente quem tá online, escreve aí, #Lagoinha Moeda. E dá um coraçãozinho aí, aperta um coraçãozinho aí, porque quanto mais você aperta e você escreve essa hashtag, mais pessoas serão acessadas, vão acessar essa ministração. Então é importante você compartilhar, você colocar aí um coraçãozinho, você escrever algo aí, e se você tiver alguma pergunta, você pode escrever aqui. Na medida do nosso tema, a gente vai respondendo as perguntas. Então vamos lá, a gente falou sobre princípios, valores. Agora, pastor Rogério, as prioridades e sonhos. Como que a gente vai trabalhar como que a gente sabe as nossas prioridades? Porque a prioridade é o que está no coração da pessoa. A prioridade, ela é gerada de acordo com a mentalidade da pessoa. Sim. Eu vou dar só um exemplo aqui que eu dei numa outra aula, não lembro se foi no online ou se foi no presencial. Eu falei assim, olha, quais são as prioridades das pessoas? A pessoa mora, às vezes, numa casa, né, simples, que falta bastante coisa para fazer, de repente colocar uma luz do lado de fora, rebocar uma parede, ou pintar, ou tirar um vazamento, fazer alguma melhoria, né, para dar um conforto maior para a família, ou a pessoa vai lá e compra um iPhone. Né? Tem muitas situações, a gente vê até figurinha na internet de pessoas que precisam, que até tira foto, uma selfie, né? Olha o meu iPhone e a casa lá atrás sem rebocar, né? O preço de um iPhone, você faz muita coisa dentro de uma casa, né? Então, onde está a prioridade? A prioridade das pessoas. Às vezes a prioridade da pessoa é sair, se divertir, comer uma pizza com os amigos e tal, mas não comprar de repente uma mistura. Então come arroz e feijão a semana inteira e depois vai lá e compra uma pizza no final de semana, né? E a gente sabe que o salário mínimo da nossa nação, ele é baixo, assim, não sei dizer isso, né? Mas é um valor baixo, né? Tem alguns caprichos que as pessoas que têm um salário mínimo não conseguem ter, né? Não. Mas enfim, as pessoas preferem prioridades que vai gerar um status para ela, o que as pessoas vão ver, do que gerar um conforto, uma segurança para a família. Sim. Então tudo aí está englobado nesse nosso tema. Então isso são prioridades nessa frase que a gente escreveu aí. E sonhos? Tava numa aula com a nossa classe de quinta-feira e eu perguntei para uma moça assim, qual que é seu sonho? Para um aluno, né? Qual que é seu sonho? O meu sonho é ir para o Egito. Eu falei, uau, que sonho legal, né? Legal, ver as múmias, né? Ali, o povo de Deus passou ali, né? Tem a história bíblica, né? Pô, até eu quero ir do Egito, cara. Eu já fui para Israel, não tive a oportunidade de ir pro Egito, né? Agora eu oro, Senhor, me leva pro Egito da próxima vez, né? Então, eu falei assim, legal, que sonho bacana. Quanto é que custa essa viagem? Ela não sabia. Não sei. Quantas horas? Não sei. Você sabe quais são as exigências sanitárias? Porque tem países que você precisa ir vacinado, né? Tem tantas exigências assim, de coisas que você pode levar na bagagem, coisas que você não pode falar, tipos de roupas que você pode ou não pode usar, né? Dependendo do país, né? Então eu fiz essas perguntas, ela não soube responder.
Então, como que nós conseguimos realizar sonhos que a gente não sabe como dar os primeiros passos? Não vai. Entende? Então, vamos lá. Na nossa frase, princípios, valores. Ó, o que é necessário saber quais são os seus princípios. A gente já falou de princípios. Valores é o que a gente agrega. Prioridades é o que a gente faz. E sonhos, como atingir os sonhos. Né? Então, tudo nessa frase tem a ver com a gente, que a gente vai aprender, com a mudança de mente, a mentalidade e como a gente precisa para alcançar isso no Senhor. Amém? Amém. Vamos lá. Eu fiz aqui uma observação aqui, ó. Você é fiel aos seus princípios? Eu quero começar fazendo uma pergunta para quem está nos assistindo. Você é fiel aos seus princípios? Ó, o pessoal está respondendo aqui, né? Ó. Vai falando, Deus, glória a Deus, né? Ó, Wilson, isso não é sonho, é desejo passageiro, né? Então, vamos lá, você é fiel aos seus princípios? Quando a gente fala em todas essas coisas, mas principalmente os princípios, que é o primeiro passo para uma educação financeira, você é fiel em princípios? Você tem... Como é que são os seus princípios? Daí tem uma outra afirmação aqui que eu achei interessante, eu anotei isso, né, na hora que eu estava estudando essa aula, né? Você deve gastar o seu dinheiro naquilo que é prioridade, naquilo que você valoriza. Então as pessoas, elas gastam dinheiro naquilo que é prioridade, que elas acham que é prioridade, e naquilo que elas valorizam. Foi aquilo que a gente falou. Pessoas valorizam o status, ao invés de valorizar a segurança da família. Sim. Quando eu falo segurança da família, é de repente assim, né? Precisa fazer uma manutenção no portão de casa, precisa fazer uma manutenção no telhado, porque pode cair. Segurança da família. E né? tudo isso daí, pastor, só me permita, entra também entre o nosso campo espiritual, que é aquela pequena palavra da procrastinação. Sim, também. Alguns acabam esbarrando nisso também, nesse sentido, e aí não conseguem deslanchar, porque às vezes a pessoa não tem um objetivo bem traçado, tem um devaneio, pensa que é sonho, né? Sim. Para você mudar esse rumo financeiro da sua vida, as duas palavras aqui, princípios e prioridades, pastor, se não mudar princípios e prioridade, você nunca vai ter um sonho e nunca vai atingi-lo, porque você vai sempre estar empacado nos seus princípios, na sua prioridade. Sim. Então, precisa ser tratado esse assunto. A pessoa não tem que só escutar o que a gente está falando, tem que fazer sua autoanálise, porque o conhecimento de si mesmo foi um dos assuntos que nós tratamos na primeira aula. Olha, você precisa se conhecer. Isso. Eu postei uma atividade para o pessoal presencial, é o seguinte: relate quais são os seus princípios, quais são os seus valores, quais são as suas prioridades e quais são os seus sonhos. É a lição de casa deles. Eita. E para relatar isso, cara, ó, tem que funcionar. A cabeça tem que funcionar. E depois julgar, colocar na balança. Tem uma frase que eu achei fantástica, que eu escutei do Augusto Cury, um dos maiores psiquiatras, né? Livros maravilhosos que ele tem, O Irmão em Cristo, né? Ele falou assim: você já parou para pensar nas coisas que você anda pensando? Porque a gente só pensa. Mas a gente julga os nossos pensamentos? Muitas vezes. Né? Aquela palavra, examine-se o homem a si mesmo, que é quando a gente fala na Santa Ceia, é justamente essa palavra. Exato. É justamente essa palavra. Mas aqui, vai lá, a nossa palavra bíblica de hoje, Mateus 6:21, que diz assim: porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. É ali que estará o seu coração. Eita. Então, o seu coração está onde? Então, essa palavra aqui para a gente pensar, né? A gente, pensando nesse versículo, vamos pensar assim junto, né? Se a gente analisar, vamos lá, se a gente analisar o nosso extrato bancário
ele é conivente com valores dignos, com princípios dignos, com prioridades? Você ri, né? Ele é conivente com isso, baseado nesse versículo de Mateus 6. Vamos lá, uma outra frase aqui. Essa é fantástica e eu vou deixar, foi uma frase falada por John Bianchardi, que fala assim, poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o seu dinheiro. Poucas coisas testam a espiritualidade de uma pessoa, e uma das coisas que testam a espiritualidade da pessoa é a maneira que ela usa o seu dinheiro. Eita Deus! É mordomia. Uau! Estou fazendo isso. Uau! Pensou se Deus vai falar? Se a gente chama... E o extrato aqui bancário, então a pessoa fala, mas eu não tenho extrato bancário. É o extrato do seu cartão, filho. Né? Analisa aí o extrato da fatura do teu cartão. Eu não tenho cartão, mas você usa o cartão de alguém. Analisa, não tem como fugir, não. Não anoto nada nos extratos, não sei o que. Eu só vou gastando. Analisa o extrato mental. O que está na cabeça, né? Analisa o extrato mental, né? E até vi aqui, eu não sei em qual comentário que falou aqui, deixa eu ver aqui, falou assim, sabedoria, né? Alguém falou aqui, realmente isso é sabedoria. A Neide, né, falou, sabedoria, a gente precisa usar a nossa sabedoria usando a nossa inteligência. Porque inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, mas a gente tem que ter sabedoria, ser prudentes, né? Como a palavra de Deus diz, né? Nós temos que ser prudentes e usar a nossa sabedoria em prol da nossa inteligência. E a nossa inteligência, pegar um papelzinho, mesmo que não tem conta, não sei o que, anotar ali, fazer um balanço, tudo que entrou, tudo que saiu, mais e menos, o que Deus deu positivo, glória a Deus, deu negativo, misericórdia. Né? Não é verdade? Misericórdia, né? É isso. Pastor, eu sempre preciso lembrar aqui um fato. Hoje, pela manhã, foi bem corrido hoje o dia, como de todo mundo, né? Nosso dia é corrido mesmo. E aí, vindo da igreja, em uma das vindas da igreja hoje, encontrei uma irmã no meio do caminho, dei carona, e ela estava vindo para fazer um teste de vida. É uma irmã já aposentada. Uau, e ela disse assim, mas como que eu vou fazer teste de vida? Porque eu faço aniversário daqui a 3 meses. O teste de vida geralmente é no mês do seu aniversário. É assim que acontece. Minha mãe também faz teste de vida. Prova de vida, né? Na verdade, não é teste, é prova de vida. No banco. E ela tá assim, eu tô achando que esse povo tá me chamando para me oferecer empréstimo. Porque veio com um papo assim, que minha margem é boa, que não sei o que é bom. E ela foi armada até os dentes para negar qualquer proposta. Ou seja, eu tive traçado. E você conversa com ela e fala assim, olha, eu estou precisando de uma situação, resolver um problema, né? A gente tem dado uma assistência para ela aqui, mas mesmo assim ela já foi com essa mentalidade madura para o banco. Eu não vou pegar empréstimo. Empréstimo é uma das piores furadas que a gente entra, infelizmente, na vida financeira. Sim. Não vamos entrar agora nisso, que a gente vai falar mais para frente, né? Mas mais para frente. Ressaltar só. Manda ver. Tô lendo aqui um comentário aqui, ó. O Wilson colocou aqui. Sabedoria é transformar conhecimento em ação. Aí, ó. Uau, hein? Tem uma outra aqui da Alda, né? Eu, este ano, já até comprei a agenda da Lagoinha. Vou me organizar. Parabéns! Legal. Agora a gente vai entrar, então, o que é o consumismo? Gente, eu tenho um material fantástico aqui. Eu vou deixar depois que a gente acabar o nosso vídeo. Eu vou colocar o link desse vídeo que eu passo na aula presencial. Infelizmente não dá para passar esse vídeo aqui. É um vídeo curtinho que vai falar sobre o consumismo, né? Quero que você assista, mas ao final da aula eu vou deixar o link, né, no inscrito lá do canal nosso, né?
e você acessa esse link. Se você quiser acessar esse link também, eu vou deixar na bio da Lagoinha Borba Gato. Melhor, Borba Gato não, Lagoinha Moeda. Eu vou deixar o link na bio, né, do Lagoinha Moeda desse vídeo. Vou deixar somente hoje e amanhã, depois eu vou tirar. Então a gente vai deixar lá o link desse vídeo. Eu quero que você assista. Fala sobre consumismo de uma forma assim muito bacana, você vai entender. Mas vamos lá, o que é o consumismo? Sabe que a gente tem vivido numa economia globalizada e isso já faz muitos anos, né? E cada vez está pior, a gente vai entendendo assim, com o advento da pandemia, as pessoas elas se tornaram também muito consumistas, mais consumistas talvez do que o próprio rendimento delas, né? E o mundo dominado pelo capitalismo, e tudo vai acontecendo, e a sociedade, né? O meio de comunicação, a sociedade, o mundo como um todo tem tentado catequizar a humanidade para que se continue esse consumismo. Então, como que a gente é ativado no consumismo? Quando a gente vê uma propaganda, agora é pior ainda, você fala alguma coisa, parece que o celular já tá vendo a gente, cara. A gente fala aqui, geladeira. Amanhã, daqui a pouco, vai ter um monte de geladeira aqui no nosso celular, no Facebook, no Instagram, na pesquisa do Google. Aí vai começar a aparecer as coisas que a gente anda pensando, parece que o negócio, né, é onisciente, né? Então toda hora a gente tem sido motivado a comprar. E olha, o pior de tudo, que é um tema também que eu acho muito legal, chama-se obsolescência programada. Pega aí, obsolescência programada. O que é isso? Isso daí isso é um conceito desde 1920, em 1932 era comentado sobre isso, mas o que é? Que os produtos, eles são criados para quebrar. Qualquer produto é criado para quebrar, para dar defeito, para as pessoas trocarem. Um grande exemplo disso é que os iPhones antigamente, né, até o iPhone, não sei agora, mas os telefones em geral, eles tinham a bateria, eles vinham com a bateria separada do celular. Hoje, as baterias, as pessoas não têm acesso às baterias. Então, antes a bateria ficava ruim, o cara comprava uma bateria e continuava com o celular. Hoje, a bateria fica ruim, o cara vai e compra outro celular. As pessoas, por exemplo, elas querem sai um celular, quer outro, e isso é motivo para elas ficarem tristes ou felizes. Hoje, quem não tem um iPhone 13 se sente assim, nossa, eu tô para trás, eu sou um miserável, eu sou preciso de um iPhone 13 para se sentir bem. Você tá entendendo? Então existe existe essa catequização na humanidade para se consumir. E olha, os bens, a matéria-prima um dia vai acabar. A matéria-prima, por exemplo, tem uma matéria que estava falando sobre a matéria-prima das telas de celular. Eu esqueci o nome da matéria-prima. Até 2030 acabou. Do celular touchscreen. Acabou essa matéria-prima. Vão ter que inventar um outro jeito para fazer isso. Então, a destruição do planeta vem junto, o consumismo vai agitando também a destruição do planeta. As empresas que elas não querem beneficiar a população, as empresas querem ganhar dinheiro. E a população... o consumismo, né? O papel incentivar. O consumismo isso. Vamos lá. O consumismo se espalha e cada vez mais vemos problemas financeiros atingirem os nossos governos. A sociedade atual, ela reconhece que o consumismo é sinônimo de felicidade e bem-estar. Olha que coisa. Verdade. Consumismo é felicidade. Esse mês eu não gastei nenhum dinheiro, eu preciso gastar alguma coisa para ficar feliz. É assim. Então, as pessoas, ela quer prestígio, ela quer status, isso tudo vai gerando consumismo. Na verdade, é um conjunto de fatores impostos pela transformação da cultura que existe. Desde 1900, ali, né, Revolução Industrial, e vai fazendo coisas, e vai gerando bens de consumo, e as pessoas vão querendo, e elas geram, e as propagandas, o marketing gera um desejo de um produto desnecessário. Verdade.
Um produto desnecessário. Então, a pessoa ela passa a ser uma descontrolada emocional, porque se catequiza, porque... e como eu falei lá no começo, você lembra que eu falei no começo? Não se amoldeça ao costume desse mundo? Romanos 12? Sim. Então, Romanos 12 passa longe do consumismo. Consumismo não está nessa palavra. Aliás, está nessa palavra para que seja tirado da nossa vida. Né? Ó, descontrole emocional. Aí quando a gente fala de descontrole emocional, a gente está falando de um buraco no fruto do espírito, do controle emocional, né? A gente fala assim, ó, falta de bom senso. As pessoas que são consumistas têm falta de bom senso. A gente estava falando da falta de bom senso do celular e a parede rebocada, né? A falta de bom senso. Cara, eu já vi pessoas fazerem empréstimos para pagar o dobro do valor, para comprar produtos desnecessários. Desnecessários. Infelizmente. Desnecessários. As pessoas, elas caminham em cima de uma plataforma que eu preciso ter para ser. Se eu não tiver, eu não sou. Então, até onde eu estou disposto a ser? Essa que é o X da questão. Mas você sabe que é a ganância por status. Sim, então, para ser. O que a Bíblia fala da ganância? A gente vai chegar no texto que fala disso. Para não ficar para trás. Não, eu não posso ficar para trás. Eu não posso ficar para trás. Eu tenho tentado educar minha filha. Minha filha é uma adolescente, né? Tem 13 anos, né? E eu falo, filha, você não precisa ter um celular assim, tão caro, filha. Não, pai, mas as meninas têm, filha, calma, não é assim. A gente vai para a palavra de Deus, a gente vai conversar, né? Então, as pessoas não querem ficar para trás. Porque o meu vizinho comprou um carro, vou lá e compro o melhor. Porque a vizinha pintou a casa, vou pintar a minha casa. Você tá entendendo? É a ganância. Não pode ficar para trás. E principalmente uma inversão de valores. Isso é drástico. Boa parte dos inadimplentes, pastor, são pessoas com salários razoáveis. Sim, verdade. Porque a pessoa com salário razoável, ela consegue um crédito no banco, ela leva ali a carteira de trabalho, a forma de comprovar ali, né, o pagamento dela. Tem agora a pesquisa digital, que é o score, né? Então, o score diz assim, a capacidade de compra de tal pessoa. Então, quanto mais a pessoa compra no cartão, quanto mais a pessoa compra no crédito e vai pagando, vai aumentando o score dela, né? Então, as pessoas com score alto ficam até assim, não, agora eu posso dar o pulo do gato. Vai lá e compra um bem desnecessário, ou troca um carro desnecessariamente, né? Verdade. E vai entrando numa dívida, depois não consegue pagar, e daí ela vira uma pessoa inadimplente, ou seja, a pessoa com o nome sujo. Uma pessoa não possui, pessoas que não possuem critérios de consumo. Então, uma pessoa consumista é uma pessoa que não possui critérios de consumo. Verdade. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Hoje existem milhões de pessoas escravas, pastor, do consumismo. Quantas pessoas, quando a gente abre esse tema em rodas de conversas, em palestras que a gente faz, em ministrações que a gente faz, a gente fala assim, levante a mão quem precisa do milagre financeiro. A galera toda mais isso. Ontem, por quê? Inauguramos o nosso GC. A dinâmica que foi feita lá foi varra 3 coisas que você precisa da sua vida. O que você acha que varreram disparadamente? Sim. Né? Então, ou seja, esse tema ele vai estar na nossa vida diariamente, não tem como. O que a gente precisa fazer é centralizar e cada vez nos policiarmos, ir aprendendo com os nossos erros, ir colocando que o consumismo ele precisa ser enjaulado em nós e dizer, poxa, eu te domino, não posso ser dominado por você. Sim. Né? É uma constante prática de renúncia, de não do hamburguinho, não do açaí, não das coisas fúteis do dia a dia, e aí eu vou poupar aqui, poupar ali, e aí eu pintei minha casa, poupei ali, poupei ali, porque tem um outro extremo, que não é o nosso assunto de hoje. São os que poupam demais e esquecem de viver. Né? Não podemos deixar de falar.
Sim. Nesse extremo Ó, também. tem duas observações aqui que o pessoal do grupo colocou. Ó. Isso. O Wilson colocou Ok. assim uma coisa importantíssima aqui. É o seguinte, ó. E quem? O Wilson Wilson. colocou aqui. O ter passou a ser mais importante do que o ser. Sim. Né? A Neide colocou aqui, ó. E assim nascem as raízes de ansiedade e depressão. Olha. Né? Vamos nessa palavra aqui. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Agora vamos lá. Idolatria. Vamos falar dos assuntos aqui financeiros, né? Idolatria. As pessoas idolatram ser igual às outras, ter as que as outras pessoas têm, né? Idolatram a si próprio, idolatram a sua beleza e acaba descompensando financeiramente por causa disso, né? Aí vamos lá, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes. Daí a gente vai à ira, aí depois vem o egoísmo. O egoísmo está muito direcionado às finanças, né? Dissensões, a gente vai lá, facções, as facções também relacionado às finanças. A gente vê aqui inveja também relacionado ao descontrole, ali acaba existindo descontrole financeiro, embriaguez, cara, quantas famílias estão passando fome e as pessoas, ou o membro da família, ou o responsável, o pai ou a mãe, gastando as finanças com bebidas ou drogas, com a embriaguez. A gente vai lá, orgias, quando fala orgias na tradução da Bíblia, fala assim de festas não só com sexo desordenado, mas fala também sobre aquelas comidas desordenadas. Então, orgias, gasta-se dinheiro, né? E coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas vamos lá, no que a gente precisa acertar agora, mas o fruto do Espírito é amor. O amor traz controle financeiro. Porque quando você realmente ama a Deus, você investe no reino. E o reino é a semente que você planta e você colhe a 100 por 1 pela fé. Semente. Isso. Aí, vamos lá. O amor, quando você ama realmente sua família, você se preocupa em fazer os gastos, os custos necessários para a família e não deixar faltar. Então você se preocupa em mudar a mentalidade de consumista para uma mentalidade responsável, porque é irresponsável a mentalidade consumista. Você está entendendo que no fruto do Espírito, cara, a gente tem assim um remédio magnífico para o descontrole? Vamos continuar aqui. Alegria, paz, paciência. Olha, a paciência. A paciência combate a ansiedade. Sim. A ansiedade, ela faz que as pessoas elas percam o controle das coisas. Ou come desordenadamente, ou gasta, entra lá no aplicativo de compras e compra tudo. Eu tô ansioso, eu quero comprar. Não consegue esperar quando vai receber um dinheiro ou juntar o dinheiro. Vai lá e compra e faz crédito e paga juros e tal. Continuando aqui, ó. Amabilidade e bondade. Fidelidade. Cara, fidelidade, meu. Fidelidade fala daquilo que a forma de gerir os nossos recursos espiritualmente. Somos fiéis com Deus? Somos fiéis com Deus? Somos fiéis com os nossos compromissos com as pessoas? Em pagar as pessoas, as nossas dívidas? Mansidão. E por último, e eu acho que não vou dizer o principal, mas muito, muito forte, o domínio próprio. Bem relevante, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 19 e 23. Essa listinha é interessante, porque aqui está a receita infalível, não é julgamento, ok? É a receita infalível para mim, Rogério Alves, se quero acertar na minha vida financeira familiar ou se eu quero errar. Sim ou não? Concorda, pastor? Aqui está a receita para mim, porque o Senhor nos constituiu sacerdotes dos nossos lares.
E como sacerdote, eu preciso ter uma receita ali, às vezes, para seguir, para não ter aquela desculpa, Deus, eu não sabia. Mas eu aprendi assim do meu pai. Meu pai me ensinou a ser regrado de cerveja, de mulheres, né? De mesa farta. Sempre tem que ter carne, sempre tem que ter comida em abundância, e ali vai o desperdício. Se tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, minha sábia mamãe, ela diz: filho, controle a despesa da sua cozinha, o desperdício dela, e ali haverá economia. Porque cada refeição que você faz, e você joga restinho, você não está sendo, cadê aqui uma palavra? Fiel com a sua finança familiar. Você está se sabotando e dizendo: mas isso é normal. Sim. São pequenas raposinhas, pastor. Quer mudar a vida financeira familiar? Observe as pequenas raposas, o horário prolongado do banho, a criança que entrou no banheiro deixou a torneira ligada e você não percebeu. Observe as pequenas raposinhas, a televisão fica ligada o dia inteiro, a lâmpada do quarto. Gente, isso aqui não é coisa que o meu pai ficava pegando no pé, que chatice, não. Isso é porque no final do mês a bandeira vermelha da sua energia elétrica vai chegar. A sua fatura da água vai chegar. Isso tudo é educação financeira familiar. Ensinar os nossos a estar do nosso lado e não contra nós. Verdade. Lucas 12:15 fala assim: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Olha isso é forte. Né? Isso não quer dizer que a gente não possa ter as coisas. A gente quer ter, a gente precisa ter do bom e do melhor. Nós precisamos ter. Mas tudo precisa participar da nossa primeira frase lá que a gente começou, né? Prioridades e sonhos. Né? Planejar, trabalhar. A gente vai falar alguma hora aqui sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho, mas precisamos. Deus, ele nos capacita com inteligência. Deus nos dá dons para ganhar recursos, ganhar dinheiro, ganhar riquezas. Isso é dom do Senhor. Isso é dom do Senhor. Né? O Senhor, as pessoas não são o chamado. Quando se fala chamado, não é chamado só para quem está dentro da igreja, é chamado para pregar, para ministrar, não. Deus chama os médicos para atingir os médicos. Deus chama profissionais, empresários para atingir empresários, para praticar o chamado no meio de empresários, para praticar o chamado no meio da economia, no meio dos ministérios, no meio dos ministérios governamentais. Deus chama, e o chamado não é só para estar dentro de quatro paredes. Deus tem o melhor para nós, basta a gente ouvir a voz do Senhor e se capacitar da mentalidade do Senhor. Eu deixei um exercício aqui, ó. Eu gostaria que você que está participando da live aí, e você lê isso aqui, prestar atenção aqui que eu vou falar agora, deixa um joinha, né? Escreve alguma coisa, ok, glória a Deus, alguma coisa aí. Você vai escrever. Se você vai fazer sim ou não, põe um sim aí. O exercício é o seguinte, ó. É um teste, é um exercício. Liste os últimos produtos adquiridos que você adquiriu nos últimos 2 meses, lista no papel tudo que você comprou e reflita se os mesmos eram de prioridade para o seu sustento ou até mesmo necessários. Quando eu caí na... Pastor, eu gosto de objetos, eu gosto, né? Mas eu comprei algumas coisas assim, eu comprei uma vitrola, né? Eu gosto de coisa mais ou menos antiga assim, sabe? Vitrola. Eu comprei uma vitrola, comprei uns vinil, né, tal, ficava aqui em casa, né, escutando, gosto. E daí escutei um mês aquele trem lá, como diz o mineiro, né, o trem, né. Aí tinha outras coisas, comprei uma cadeira de escritório, né, com um massageador. Cara, gastei uma grana nessas coisas. A cadeira não era confortável e a vitrola eu parei de escutar. Eu ficava assim, meu Deus, que mentalidade consumista.
E eu fiquei com aquilo batendo a cabeça, cara. Eu falei, meu, eu não acredito que eu comprei isso. Eu não acredito que eu fui tão burro para gastar dinheiro com isso. E eu ficava, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu sou super controlado com as finanças de casa, né? Meu Deus, por que eu fiz isso? Sabe o que eu fiz? Eu peguei essas duas coisas e mais algumas outras coisas, anunciei no Mercado Livre, no LX, vendi algumas coisas por valor maior do que eu paguei, outras coisas menor, mas, por exemplo, a vitrola eu vendi um pouquinho maior do que eu paguei o valor, porque ela tinha melhorado o preço no mercado, né? A cadeira eu perdi um pouco de dinheiro, mas vendi outras coisas que eu tinha guardado anos, parado, que eu não usava. Meu, você acredita que com as coisas que eu vendi, que eu não estava feliz dentro da minha casa, que foi desnecessário, eu conseguia juntar dinheiro e trocar meu carro? Tá vendo? Olha isso. Comprei um carro um pouco melhor, né, mais novo, que não dá manutenção, meu carro já estava começando a dar manutenção, e foi isso. Então, aprendendo e mentalizando isso, cara, que coisa, e pedindo perdão para Deus. Deus, me perdoa, porque eu fui um mau mordomo. Nós falamos essa palavra no início. Mordomo. Então, ó, vamos lá, deixei esse teste aí, faça esse teste. Isso aqui não é porque eu quero saber, não é porque o pastor Rogério quer saber, mas é porque você que está assistindo a gente precisa saber de você. Isso, é porque você, querido, querido, precisa saber. Porque quando a sua ficha cair nesse sentido, sabe o que vai acontecer? Aqueles mitos, a mulher tem que ter 50 pares de sapato, a mulher tem que ter roupa para perder de vista dentro do guarda-roupa, sabe? O homem tem que trocar de carro uma vez no ano. Esses mitos criados pela indústria do consumismo vai cair por terra na sua vida. E aí você vai começar a viver e vai abrir os seus olhos. E aí você vai dar importância e nas férias vai ter uma grana para viajar com a tua família. No final de semana, no aniversário, vai ter um presente, um dinheiro para comprar um presente para tua esposa. É isso que... Eu trago isso para mim, eu preciso trazer isso para mim. Porque se a gente fizer assim, viveremos... A gente vai entrar mais para frente em outras aulas, em outros temas que a gente vai falar sobre finanças da família. A gente vai falar sobre programação de férias, você querer um bem um pouco de maior valor, um carro, até mesmo uma casa, né? Programar faculdade de filhos. A gente vai chegar nesses temas todos, né? Então, para a gente não expandir tanto isso, mas faça esse teste. Faça esse teste, ó. O Wilson falou assim, pode ser muito cruel esse teste. Realmente, isso é um teste cruel. Esse é um teste cruel. Ele já tá sofrendo, tadinho. Mas precisa, cara, precisa chocar. Tem que ter um confronto. Isso. Porque se não tiver, não aprende. Não aprende. Sabe, a questão... E outra, a questão não é você também ser assim, sabe? Não é isso. Isso é o outro extremo. É outra coisa isso. Porque se a gente também for assim, né? O muquirana, né? O que nega as coisas para as pessoas também tá fora. Não existe equilíbrio. Nega para ele mesmo. Aí vira o egoísmo, né? Que a gente também falou do egoísmo ali, né? Entra no egoísmo. Entra também no problema do domínio ali próprio. Entendeu? Entra um pouquinho problema na idolatria também, né? Às vezes a idolatria é o dinheiro, é guardar o dinheiro vou lá no mercado, vou comprar uma carne de segunda, mas não vou comprar de primeira porque eu vou guardar dinheiro. Meu Deus, gente. Também não é assim, né? Precisa haver o equilíbrio. Eu acho que o maior equilíbrio que nós cristãos podemos ter é uma vida de Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, baseie sua vida no Espírito Santo e ele vai te ensinar. Você vai ter coragem, vai pegar sua Bíblia, vai pesquisar de temas, você vai se abrir aí no seu teste, você vai se abrir no teste. Se você leu assim e fala misericórdia, canta coisa aqui, você vai pegar esse seu teste aí e vai colocar embaixo do joelho, né? Não literalmente, mas se quiser pôr, pode colocar. Falar, Senhor, tá vendo isso aqui? Isso aqui foi o meu descontrole. Isso aqui foi eu sendo um mau mordomo. Porque o dinheiro não é meu, tudo é do Senhor, tudo é de Deus, tudo é para Deus. Ele nos dá a experiência da gente desfrutar dos recursos.
E aí, né? pastor, nós temos aqui casados, né? Os casados, nesse sentido, preste atenção, para evitar que você caia na presepada e na cilada do inimigo, porque a tua esposa vai e fala com você. Ou então o teu marido vai lá e fala, porque tem casos e casos. Tem casos que a mulher é mais controlada, mas tem casos que o marido é mais controlado, né? Então tem casos e casos. Uhum. Então, para evitar que você tenha um desgaste familiar, um desgaste do seu relacionamento conjugal, e a mulher fale, mas o que você comprou tá demais, você comprou uma calça nova ontem, e eu faz tempo que não troco, sei lá, uma camisa. Gente, para evitar isso, façam esse teste. Coloque na balança. Se você tem filhos, eu tenho 2 filhas. Nós não compramos coisa pra gente sem antes colocar em chequinho aqui. Eu sempre falo com o meu bem, falo com a Joana. Joana, ela fala assim, bem, tem que comprar tal coisa. Ela já sabe que vai escutar da minha boca a palavra. Bem, se for prioridade, tá aqui, compra. Uhum. Aí ela vai lá, tem coisa que ela reflete, fala, não, isso aqui era só um desejo. Dá pra gente jogar mais pra frente. Beleza. Mas se for prioridade, ela vai lá e compra. Né? Isso aí, o pastor tá aqui, sabe da nossa vida, conhece a gente muito bem, nossa realidade de vida. Então, a gente gasta, irmãos, com o que é necessário, né? Com o que é a prioridade da gente. Porque, às vezes, até aquilo que julgamos necessário é fútil. Mas Sim. prioridade não tem como. Prioridade é prioridade. Não tem como mudar. Né? Então, faça o teste com a sua esposa, faça o teste com a sua família, sejam verdadeiros e vocês vão mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, pastor Rogério. Quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? E assim que a gente desligar, vou deixar o link lá na bio, gente. Vocês assistam lá o videozinho que eu falei sobre um pouquinho sobre consumismo. Que vai ser bacana, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado, pastor. Deus abençoe você, a família. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, seu carinho, o tempo que você está investindo com o material. É lindo. Ó, beijo no seu coração. Amém. E a gente vai falar sobre. Eu vou colocar o vídeo lá, vai ser bacana. Tem essa experiência, mas tenha experiência com Deus, compartilhando o seu relatório aí com Deus. Isso que você vai fazer, esse teste, é você prestar conta para o Senhor. Você vai prestar conta para o Senhor. Agora eu quero ver, hein? Eu quero ver. É isso aí. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Até a próxima semana. Glória a Deus.